Agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Falar sobre uma nova categoria de crentes. Crentes vacinados. O nosso assunto é este. Vacinas existem há muito tempo e são utilizadas como as pessoas querem. Algumas delas em crianças são obrigatórias, mas quando se fala em vacina, ultimamente todo mundo sabe, é um assunto só. Uma vacina específica, que não é uma, que são várias, contra um vírus, que não é um, que são vários, e muito mistério em cima disso, muita política em cima disso, e principalmente muita manipulação satânica em cima disso no mundo todo. E nós, no meio dessa situação toda, como ficamos? Como ficam os crentes? Muita coisa tem se falado sobre esse vírus, muita coisa é imposta, nada provado e com um estardalhaço grande de mídia, muita pressão, influências políticas, isso tem sido imposto em muitos lugares sobre a população. Há órgãos de mídia que dedicam 90% de todo o seu espaço a tratar unicamente desse assunto, uma lavagem cerebral das pessoas de que o vírus é terrível, é a maior ameaça à humanidade e que as pessoas têm que se prevenir e que isso é o assunto mais importante. Bem, os crentes, quando se convertem, são ensinados de que toda a sua vida de pecado tem que ser negada. Eles têm que morrer para o mundo. Ao se batizarem, têm que ser conscientizados de que estão morrendo para o mundo. Morrendo. Não é sendo vacinados para viverem. Morrendo para o mundo. E o cristão tem que estar vivendo no reino de Deus. Ao receber Jesus para a salvação, o cristão tem que entender que Jesus é Senhor ou não é nada. E a decisão é essa: eu morro para o meu eu, o governo do meu eu, e a partir de agora Jesus vai ser Senhor. E eu vou viver em função do reino de Deus. Bem, o Senhor nos leva a participarmos de uma comunidade que é a sua família, a sua noiva, chamada igreja. Nós vamos conviver com nossos irmãos na igreja e esta convivência nos leva a sermos provados, testados, avaliados pelo Senhor de acordo com nossas atitudes. A Bíblia precisa ser lida, ela vem a ser a nossa única regra de fé e de prática. Onde está escrito na Bíblia que o crente deve ser vacinado? Bom, a Bíblia é a nossa única, deve ser, regra de fé e de prática para quem quer ser salvo. Mesmo existindo a Bíblia, que é a única regra de fé e de prática para o cristão verdadeiro, ainda existem tipos diferentes de pessoas. Existe o homem espiritual, existe o crente carnal, que crê, mas anda segundo a carne. E nesse aspecto ele se iguala ao homem natural, que não conhece a Deus, anda assim porque não conhece a Deus. Portanto, o crente é ensinado que tem que viver de acordo com a orientação de Deus, a luz de Deus trazida na Bíblia e vivenciada por nós, essa luz vai iluminar o mundo. Nós passamos a ser, obedecendo a Deus, a luz do mundo. O Senhor nos ensina que nós devemos amar os irmãos. É ordem de Deus que amemos os irmãos.
o amor vai ser traduzido em atos concretos. Ir até o irmão, ajudar, visitar, socorrer, estender a mão quando ele estiver caído, ir visitá-lo quando ele está enfermo, qualquer que seja a enfermidade, visitar o irmão. Mas hoje, conceitos começam a ser introduzidos, não, vamos visitar se não for essa doença que é contagiosa. Então, essa doença impede, ele também está lá internado, não pode receber visitas e, bom, outros conceitos começam a entrar na mente e na casa dos que se dizem crentes. E a gente está neste mundo e, de alguma forma, a gente conhece e participa das coisas que há no mundo. Então vem essa onda empurrando uma doença, super exaltando a doença. A doença é a maior ameaça, é a maior desgraça que pode acontecer, é a doença. Não é mais o pecado e nem mesmo o inferno. A maior doença agora na cabeça de muitos é a doença do vírus. E muitos são empurrados a viverem e a fazerem tudo na sua vida de acordo com as normas de convivência com o vírus. E há crentes que estão embarcando nessa também. Aí, por causa do vírus, a gente tem obrigação de usar máscara, tem obrigação de manter distanciamento, tem proibição de fazer ajuntamentos por causa do vírus. A igreja já não pode ser igreja, por causa do vírus a gente não pode ter contato com os irmãos. Bom, a coisa evolui. Aí, a grande salvação. O grande problema não é mais o pecado, é o vírus, a doença. Esse é o grande problema da humanidade. Isso vai sendo empurrado goela abaixo das pessoas pela grande mídia. O grande problema não é o pecado, é a doença do vírus. Isso vai ser empurrado, vai sendo empurrado sobre as pessoas. Aí aparece a grande salvação. A grande salvação que desceu do céu, a santa vacina. Santa vacina é a solução, então todos correm para serem vacinados. Não importa que vacina seja, que tipo seja, e o que ela traz de consequência, em que ela consiste, isso não importa. Importa que ela é a grande salvação. Bem, cada pessoa no mundo recebe uma lavagem cerebral para agir assim. Mas supõe-se que o crente viva de acordo com a Bíblia. E a Bíblia deveria ser a única regra de fé e de prática para esses crentes. E a gente vê surgir então uma nova modalidade de crentes, os crentes vacinados. Bem, a vacina, independente da realidade do que ela é, existem vários tipos de vacina, mas ela pretende ser uma prevenção, não totalmente eficaz, mas uma prevenção para a pessoa não pegar aquela doença. Mas ela acaba sendo uma distinção social. Quem já foi vacinado e quem não foi vacinado. Quem já foi vacinado, então está acima dos outros, imune. Você está imune, por que tem medo de chegar perto do outro? Interessante isso, né? Mas quem está vacinado agora é uma nova casta de pessoas, as pessoas vacinadas. E isso entra pela igreja, o novo tipo de crente superior aos demais, é o crente vacinado. É claro que há muitos irmãos que ficam numa dúvida tremenda. Olha, eu creio que não devo tomar a vacina. Mas eu vou negar aquilo que eu creio, eu vou me contrariar naquilo que eu creio para agradar os outros, senão eu perco o emprego. Senão meus parentes vão me hostilizar, porque meus parentes já estão me hostilizando. Na minha família tem a categoria dos parentes vacinados, então a gente não pode ir à festa, quem não é vacinado não pode ir à festa dos vacinados. A festa dos vacinados, quem não é vacinado não pode chegar perto do vacinado. É uma
tolice sem fundo essa ideia. Se a pessoa se vacinou, é para ficar mais tranquila ainda. Mas não, quem vacinou fica mais aterrorizado ainda de chegar perto de quem não é vacinado. Não importa que ele tenha boa saúde, mas não é vacinado. O diferencial é a vacina. Quem é vacinado, então, faz parte de uma nova casta que não pode chegar perto dos não vacinados. Isso havia na época de Jesus com relação à circuncisão. Não era vacina, era circuncisão. Os judeus que eram circuncidados não podiam chegar perto dos que não eram circuncidados. Eles eram superiores. E Pedro abre um pouco o coração, trazendo este ranço lá, quando ele vai para a casa de Cornélio. Depois ele é chamado às falas diante dos cristãos em Jerusalém para explicar. E ele diz mesmo para o Cornélio: é proibido para um judeu se achegar a um outro. Um crente vacinado não pode chegar perto de outro crente que não é vacinado. É mais ou menos esta a situação. E assim, casas inteiras, famílias estão sendo divididas. Aqueles que são vacinados não querem chegar perto dos não vacinados. O problema é, o dinheiro está na mão de quem? Do vacinado ou do não vacinado? E famílias estão sendo divididas. Pais contra filhos, filhos contra pais. Olha o cumprimento das profecias bíblicas em nossos dias. Filhos contra pais, filhos vacinados brigando contra os pais que não são vacinados. Aliás, isso é muito raro, porque se os pais são mais idosos, a compulsão é tão forte que eles se sentem praticamente obrigados a se vacinarem, independente do resultado da vacina e dos fatores adversos, das consequências. Independente disso, o idoso é quase que obrigado a vacinar, não por leis, porque não existem leis para isso, mas pela família. O idoso é obrigado, praticamente obrigado a se vacinar, mesmo contrariando a sua convicção. E então ele se vacina. Mas acontece que continuam as restrições a haver com relação aos mais novos, que têm a opção de não se vacinar, porque os vacinados vão constituir uma casta superior, porque os outros que não são vacinados não podem chegar perto. Bem, eu pergunto, onde é que está a Bíblia nisso aí tudo? Os conceitos bíblicos. Olha, se você não cumpre o mandamento do Senhor, como é que vai ser salvo? A ordem é amar todos os irmãos, vacinados ou não vacinados, é amar. Amar significa ir até eles e procurar ajudar, estender a mão, levantar o irmão. Ele é o próximo, ele está próximo, não tem distanciamento. O evangelho não tem distanciamento, é estar próximo. Seja ele caracudo, não vacinado ou o que for, é ir até o ser humano, porque Jesus está naquele ser humano. E nós, se queremos a salvação, vamos amar o próximo como nós mesmos, como a nós mesmos, e nos chegarmos próximos a eles, vacinados ou não. E essa é a ordem do evangelho. Bom, mas e se eu pegar a doença? Que privilégio é morrer pelo meu irmão. 1 João 3,16, Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se eu correr o risco de pegar a doença e morrer, isso não vai acontecer, porque eu entendo do assunto, da minha saúde, eu cuido dela, isso não vai acontecer. Mas, ainda que essa ameaça se cumpra, se eu vou visitar um irmão que está doente, eu pegar a doença, se acontecer de eu morrer por ele, que privilégio, eu vou morrer cumprindo o evangelho, eu vou morrer feliz, agradando a Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Se eu devo dar a vida pelo meu irmão, isso sendo prova de amor, é porque eu quero a salvação. Agora, o vacinado não pode ir ao irmão que não é vacinado, não pode fazer visita. Ele vai amar à distância, mas não pode chegar perto do irmão. Olha que coisa estranha está acontecendo. Eu já ouvi dizer, quero que não seja verdade, mas infelizmente eu não consigo acreditar que não seja verdade, que
Determinado grupo de irmãos já fizeram grupo na igreja, deve ter até grupo de WhatsApp, grupo dos vacinados, para não terem proximidade com os outros irmãos que não são vacinados. Se isso é verdade, grupo de WhatsApp ou mesmo informal, aqueles que são vacinados estarem juntos e hostilizando ou segregando os que não são vacinados, isso é o pecado declarado em Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 22, é a prática da dissensão, facção, divisão. Estão no inferno esses crentes que procederem desse jeito. Mas eles não têm medo do inferno, eles têm medo do vírus e da doença. Eles não têm medo do inferno. Engraçado isso, engraçado. É triste essa situação. Crentes que têm medo do vírus, mas não têm medo do inferno. Eles evitam os irmãos não vacinados, mas eles não evitam o pecado. Dá para entender? Você está em qual grupo, meu irmão? Pense nisso. Não é pecado se vacinar. E se você não se vacinar conscientemente, cuidando da sua saúde, é o meu caso, você é responsável diante de Deus pela sua atitude, mas isso não pode impedir o cumprimento da lei do amor e a ordem de amar o irmão, porque quem não ama o seu irmão não é de Deus. É muito triste essa situação. E eu gostaria que você pensasse nisto, como essa grande vitória Satanás está conseguindo na igreja. A introdução de um conceito de crentes vacinados é uma grande vitória para Satanás. Ele conseguiu dividir a igreja, ele conseguiu introduzir uma outra salvação. A salvação é a santa vacina, não é mais Jesus, é a santa vacina, a salvação. E a santificação, que é a separação, significa os vacinados se separarem dos não vacinados. Alguns exaltando a vacina, alguns demonizando a vacina. Pode até ser que tenham razão nisso, mas o fato é que há conceitos novos entrando no cristianismo, dividindo os irmãos, lançando irmãos contra irmãos, filhos contra pais, pais contra filhos. Satanás está rindo à toa. Grande vitória ele está conseguindo nestes últimos dias. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã.